Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado. É um grande prazer, alegria e honra estar aqui, para gravar mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio, Que Deus venha nos abençoar, falar conosco, nos revelar a palavra, pois há essa necessidade em todos nós da revelação dos mistérios de Deus, Então nós estamos estudando aí o segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. Esse é o nosso tema principal e subtema, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse nosso tema e subtema, E nós estamos aqui na lição de número 5. 3 de maio de 2026. Hoje o assunto da lição de hoje, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Então, o juízo de Deus que veio contra aquelas cidades, Aqui o texto áureo diz assim: disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis, capítulo 18 e o versículo 32. Verdade prática, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. É isso aí, Então você vai vendo aqui que Deus, ele sempre lhe dá a oportunidade para todos os homens, Ele não faz acepção de pessoas. Nem pelo tamanho do pecado, vamos dizer assim, que pecado não tem tamanho, mas é aquela coisa, o homem ele mede, Nós como ser humano, a gente diz, tem um pecado pequenininho, que é uma coisa que o homem vai julgar como uns dias de cadeia, é meio assim. Já Deus não, pecado é pecado, Porque na verdade não existe uma condenação maior. É claro que todo o pecador, embora que ele viva uma vida de que pareça para os homens ser justo, ele é condenado sempre se ele não buscar o perdão em Jesus, se ele não se arrepender. Então veja que aí não é tamanho de pecado, ele vai para o mesmo lugar que os outros vão, até mesmo o diabo, que é o maior de todos, Mas vai para o mesmo lugar. Então veja que essa questão aí da gente ver que Deus, ele não faz acepção, tanto para perdoar, como também para não perdoar, que é somente a questão é, você se chegou a Deus, ele perdoa, não chegou, ficou na condenação, não é que Deus não perdoou, Agora, quando escarnece de Deus, que é o caso aqui, que aqui estava escarnecendo mesmo, é uma coisa que vai ali, como vamos falar aqui da cidade ali que foi enviado Jonas, Nínive, que eles estavam escarnecendo de Deus, grandes pecadores ali, terrível, e Deus enviou Jonas ali, eles se arrependeram e foi perdoado, Então você vê que aqui também. Aí você vai ver que eu fico olhando aqui, que nós vamos estudar, sobre a intercessão de Abraão. Que Deus procura aqueles que intercedem mesmo, que estejam na brecha para defender, para recorrer a Deus por outra pessoa. Enquanto a gente está vivo, a gente pode fazer isso, E essa pessoa também está viva, porque vou dar um entender aqui que eu vou interceder por quem já morreu. Porque às vezes o pessoal ensina isso aí, tem
uma religião aí que ensina esse negócio aí, de interceder pelos que estão no purgatório. Não existe esse negócio. Então, mas enquanto as pessoas estão vivas, nós intercedemos um pelos outros. Então, o caso de Abraão aqui, eu fico olhando assim, Deus precisava falar para Abraão para fazer o que ele fez? Não. Mas ele fez questão de falar. Que vai ser falado aqui, que ele revelou, e ele revela aos seus servos as intenções de fazer, quando vai até mesmo prejudicar, vai, né? Que é o caso de Abraão, o seu sobrinho estava lá e tudo naquela cidade. Então Deus achou por bem falar para Abraão. Mas por quê? Exatamente para Abraão interceder. Então hoje Deus não revela aos seus servos, né? Toda hora tem um profeta falando aí que Jesus está vindo, se prepara, toma cuidado, não podemos ficar do jeito que estamos, nós precisamos melhorar. E ele avisando, né? Então, para existir essa intercessão, para existir esse alerta, que é o caso de Abraão aqui, Deus falou para ele que não tinha necessidade nenhuma, saiu 2 anjos para lá, para executar o trabalho, e ficou um com Abraão. E disse, nós vamos tocar fogo naquele negócio lá. Deveria ele não ter dito, porque não tinha necessidade, mas ele disse exatamente para existir esse lado da intercessão e até mesmo diminuir o juízo, no sentido de salvar logo. Que ele chegou aqui a questionar até 10, né? 10 justos. Existia o Ló ali que era justo, apesar de viver no meio daqueles pecadores ali, mas a Bíblia diz que ele afligia a sua alma com aquilo lá, né? Mas ele até gostava, ele estava arriscando ali no meio, porque nós vamos estudar na lição a respeito disso, que a cobiça da área, o bom negócio que ele estava fazendo ali, que era bom para o gado dele, fez com que ele se submetesse a conviver com esses pecadores. Quer dizer, uma avareza que ele tinha no coração, que ele olhava para o terreno bom do comércio dele, que era exatamente a pecuária, né? Então era bom ali, era perfeito a região, de maneira que ele se obrigava, né? Então, mas como crente, ele era crente, ele entendia que existia o Deus e tudo, e por isso Deus deu essa chance para ele, e Abraão interceder por ele, de tal maneira que ele conheceu os anjos também. Assim como Abraão recebeu os anjos quando chegou na casa dele, ele também, na porta da cidade, quando ele viu os 2 chegando lá, eu acredito por revelação, por discernimento, ele entendeu que não era homem normal. Então entrou num debate ali com eles, para que eles ficassem na casa dele. Ou seja, ele recebeu também como hospedeiro, né, dos anjos ali, de maneira que salvou a sua vida, das 2 filhas e da mulher, como diz aqui. Só que a mulher na trajetória acabou olhando para trás, que os anjos disseram, e olhando para trás ali, até mesmo o coração ficou na cidade, nas coisas dela, nos parentes, nos vizinhos, sei lá. E assim ela virou uma estátua de sal, mas acabou se livrando daquele fogo lá, né? E ele saiu ileso. Então veja que eu fico olhando assim, que Deus ele faz isso para nós interceder mesmo. Que é o caso até mesmo de Jonas lá, né? Deus falou para ele ir, não queria ir, mas vê que a intercessão dele, que foi pregar para aquele povo, valeu a pena, né? Então veja que a oração de um justo vale muito, como é? Pode muito em seus Pode efeitos. muito, esse pode aí que eu estava... Então, pode muito em seus efeitos. É exatamente Tiago fala a respeito disso, né? Então, veja que é isso aí. Deus, ele quer que nós venhamos orar.
Embora ele executou o juízo, mas amenizou alguma coisa ali, de maneira que está aqui. Não ficou totalmente condenada a cidade, né? E demonstrou também o outro lado ruim daquele povo que não aceitaram. Você vê que os anjos falaram para Ló pregar na cidade. Foi lá, falou para os seus genros, estava desposado, eu acredito, noivo ali com as filhas dele, e eles escarneceram dele, não quiseram nem conversa, não acreditaram. Então veja que ele dá a oportunidade. Então, para ficar claro isso, para ficar registrado que foi dito, não foi um juiz chegou, meteu o martelo, acabou com tudo, sem dizer nada. Não, foi falado, foi dito, foi profetizado, teve a chance, não quiseram. Então, é assim só para a gente entender aqui que o juízo de Deus é justo mesmo, né? Para a gente entender por esse lado assim, e hoje é a mesma coisa, né? E o mais hoje que a gente tem que pensar que é espiritual, né? O homem morre espiritualmente, né? É claro que vem uma pancada também aqui e ali, Deus ele mostra o seu poder nesse sentido aí de rejeitar o homem, né? Porque entenda que o diabo é doido para matar todo mundo. Se ele tem uma oportunidade de Deus liberar, mas ele não pensa duas vezes, ele já vai liquidando com a pessoa mesmo. Então veja que, mas às vezes Deus permite o homem viver na terra muitos anos e morto espiritual, sem querer Deus e Deus insistindo, através dos seus servos, porque é nós que pregamos a palavra de Deus, né? É nós que Deus usa com poder, não só de pregar a palavra de Deus, mas de libertar, de ajudar espiritualmente, né? Que é o caso que Abraão fez, né? Então já... Graças a Deus, a lição de número 5, a lição que nós já estamos estudando, o juízo contra Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que se destacou, que até hoje, quando se ouve falar nessas duas cidades, se lembra da depravação moral. Pecado arruinou a moral daquele povo, daquelas cidades, dos moradores daquela cidade, a ponto de Deus dizer, chegou o limite. E texto áureo fala, Deus é misericordioso. Quando fala dessa misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas, os motivos de nós não sermos exterminados de forma injusta ou inconsciente. Deus traz a consciência do perigo que estamos correndo, dando assim oportunidade, alertando ao arrependimento, que foi a chance que Deus deu para todos aqueles daquelas cidades. E se o homem se ver no espelho e se julgar realmente com essa dívida absurda do pecado, onde ele não pode por si se regenerar ou se reconciliar com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí vem, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vamos agora pegar essa dádiva que é a misericórdia, que é o amor, que é o perdão de Jesus. Então, se aqueles que têm a oportunidade, porque todos terão a oportunidade de se encontrar com a verdade, aquelas pessoas, elas se encontraram com a verdade, mas não deram ouvido. É o que, quando você falou sobre, tinha necessidade de Deus chegar e apresentar aquele plano de sentença para Abraão, mas Deus é justo. Amós capítulo 3, versículo 7, dá essa resposta. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Então Deus Exatamente. revela, Deus dá ali a amostra do que virá. É ali, nesse caso, sentença, porque a conduta das pessoas saíram do trilho, saíram do rumo. E Deus, ele reorganiza. Quando vem essa sentença, vê que veio antes, né? Noé anuncia o juízo de Deus, Noé prega, Noé se prepara, mas o povo não acreditaram. Então, da mesma forma, vem aqui os anjos anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. E no caso de Noé, ainda se salvaram 8. Aqui só 3, praticamente, três. porque a mulher também, que Sim. saiu da cidade, mas se perdeu no caminho, porque olhou para trás, que é a esposa de Ló. Então, a, a, o juízo, ele pode ser neutralizado, ele pode ser impedido com uma ação do coração do homem chamada arrependimento, que foi o que foi falado sobre a cidade de Nínive. Estava anunciado o juízo para aquela cidade, a destruição para aquele povo. E aí eles se renderam, eles se arrependeram e Deus reverteu aquilo tudo. No mesmo caso, não somente no coletivo, mas no pessoal. Nós também precisamos usar esse recurso a nosso favor, que é o arrependimento, já que nós estamos com uma natureza, uma conduta que foi adulterada pelo pecado, nós temos como reverter isso através do sangue de Jesus, e isso se dá arrependendo-nos. Arrepender foi a palavra-chave da pregação de Jesus quando ele iniciou seu ministério. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus, para chegar no nosso coração, eu preciso abrir meu coração para essas verdades, que são as verdades eternas. Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus sabe muito bem que o mérito maior do homem é pecar, mas Jesus veio para nos libertar, para salvar o homem do pecado. Então, é só nos arrependermos, só aceitarmos o perdão de Deus, e aí iremos reverter essa sentença desse juízo e dessa condenação que está imposta não por Deus, mas pelo pecado que nós carregamos. Aí você vê que Deus, ele fala através do justo, ele se apresenta, como já foi falado, né? Se revela, né? Aí por que que Deus não se apresentou primeiro para Ló? Porque tinha que vir uma intercessão de Abraão. Abraão. É aquilo que o Ló mesmo não considerou, né? Que ia até falar outra vez na lição, né? A respeito disso aí, que Abraão deu a Ló a prioridade de escolher o lado. Agora imagina se fosse o contrário, Abraão tivesse jogado ele para lá. Jogava nas costas de Abraão aí essa condenação de estar morando no meio desses pecadores. Mas ele foi por espontânea vontade e houve intercessões outra vez, né? E essa última aí, né? Que uma das vezes ele resgatou ele, aí o segundo resgate aí já, através do justo Abraão. Então vê que primeiro se apresentou a Abraão e contou o segredo, ou seja, o projeto que tinha de acabar com a cidade, para que Abraão intercedesse por Ló. Então você vai ver que é uma hierarquia aí, que a gente tem que ver que verdadeiramente o Senhor, a gente tem que considerar isso, a gente tem que ver que existe as hierarquias, que eu preciso considerar o meu pastor, eu preciso ver esse lado aí, que a oração dele tem mais valor do que a minha. Deus, ele revela primeiro
para eles, para quem está comandando. Já pensou se Deus revelasse para os soldadinhos? Não, ele revela para os comandantes, para os capitães. É assim que é o negócio, né? Então você vê que isso é importante para a gente aqui aprender nesse sentido aí, de que Deus ele se revela para os seus servos mesmo e quando ele revela para um servo dele, aos outros, para quem aquela profecia vem, dê ouvido, né? Porque já que ele falou é porque a coisa vem mesmo, né? E não falou direto para você, exatamente por aquele interceder por você. Você vê que sempre acontece isso aí. De um profeta vir falar com a gente, ele disse, eu já intercedi por ti, acredito que Deus vai dar a vitória e tudo. Então é assim, né? Então, que a gente venha aprender com isso aí, mais e mais, né? A respeito de... Aí você vai ver aqui que privilégio grande, né? Para Abraão, eu acho assim, né? O próprio Deus enviar os seus anjos ali na casa dele e comer com ele ali, né? Conviver ali um dia quase todo ali com ele. Então, um privilégio muito grande a gente receber o Senhor na nossa casa, né? E a gente tem que ter isso aí, essa consciência hoje, de chamar Jesus para morar conosco mesmo, né? E aí você entenda que você precisa limpar a tua casa, né? Espiritualmente falando, você até pedir mesmo para Deus o que tem alguma coisa que está impedindo dele entrar na tua casa, dele morar. Você vê que ele disse, eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, aí eu vou conviver com ele. Cearei com ele, ele comigo. Ele vai comer junto. O judeu, quando dizia isso, existe um valor nisso aí, da ceia ali entre eles, comerem juntos. Você vê que isso aí na Bíblia, quando você vai para a tradição judaica, você vai ver o valor que tem. Eles não comem com ímpio. É tanto que eles criticaram Jesus. Rapaz, esse cabo aí disse que é de Deus e está comendo com esses pecadores aí. Aquela mulher que veio, que ele estava sentado na mesa, veio a Maria lá. Ele disse, mas rapaz, ele disse que é crente, aí conversando com essa pecadora aí. Então eles são... Então quando um judeu dizia o que Jesus disse, então verdadeiramente é uma convivência mesmo, uma amizade mesmo. Então é isso aqui, né? Vamos para a leitura bíblica em classe, está em Gênesis, capítulo 18, versículos 23 ao 32. E chegou-se a Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor ainda, que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora,
Não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. É A insistência. única vez que o homem teimou com Deus, né? Quer dizer, não é bem uma teima, mas é umas pergunta. Insistência no mesmo assunto. Mas Deus entendeu o coração dele, né? Porque ele, na verdade, ele estava querendo dizer, mas não dá de tirar Ló de lá? No final das contas, é claro que ele, até o comentarista aqui, vai falar que ele intercedeu por todos os justos que estavam ali. Ele podia até achar que tinha mais mesmo, mas o foco mesmo era o sobrinho dele, né? Com a família, né? Então ele não queria dizer diretamente, não, mas pelo menos tira o Ló de lá, né? Mas por isso ele foi baixando, mas quando chegou em 10, ele disse, rapaz, não vou me arriscar mais não, pode ser fulminado aqui. Né? Então, pela primeira vez a gente vê Deus com paciência falar com um homem, respondendo dentro do mesmo assunto ali, com calma e sem retrucar, porque Deus ele não tem muito papo assim não, principalmente de ficar insistindo por uma coisa assim, né? Então veja que a única vez que aparece na Bíblia, assim, alguém que quis desacreditar de Deus, ele já vê ali uma certa resposta, né? Quando a gente vê aquele anjo que apareceu ali para Zacarias, quando ele disse que não estava muito acreditando, o anjo disse, rapaz, eu não estou aqui com brincadeira não, rapaz, eu assisto diante de Deus. Ou seja, já foi logo um juízo, uma lapada nele ali, tu não vai ficar mudo a partir de hoje, até se cumprir essa profecia aqui, essa palavra. Então um negócio assim que ele não tem muita conversa não, vai ficar conversando. Mas assim, né, que Deus ele venha nos dar mesmo tendo essas respostas de Deus com paciência com nós, a gente tenha, nesse caso aqui, essa insistência, porque era por uma boa causa. Abraão aqui não estava pedindo para ele, para favorecer ele, para favorecer mesmo a cidade mesmo. E até a intenção também, como eu estou dizendo, era para o sobrinho dele, mas ele não falou só no sobrinho, né? Falou para mais, né? Então que a gente tenha esse espírito de intercessão, né? Saber que não somente nós e a nossa palavra pode muito, e seus efeitos, como foi falado já aqui nesse dia, né? A gente usar essa servidão a Deus, como servo de Deus, interceder pelas pessoas que precisam, né? Que assim Deus ele vai lá e trabalha na vida da pessoa. O Espírito Santo trabalha na pessoa quando você intercede por ela, né? Então é isso aí, vamos... Os objetivos da lição são 3, cada um Sim. correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo objetivo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Terceiro objetivo, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. É porque, na verdade, é uma intercessão de Deus. Não é intercessão, é intervenção. Intervenção de Deus para que não se perda todo mundo. É o caso da época de Noé. Se Deus não intervir ali, daqui a pouco Noé era justo, mas morria, aí se tornava todo mundo ímpio. Pronto, se perdia todo mundo. Quer dizer, antes de todos viver na impiedade, Deus intervir. É o caso da Torre de Babel, teve uma intervenção, já o coração do povo é um só. Aí nós desçamos e confundamos, senão o negócio aqui, nós não vamos achar nem Abraão mais aqui no meio desse povo aqui. Então dali das tribos ali que foi separada, nasceu um Abraão lá no meio de uma,
e ele tirou esse lá, né? Então veja que é assim que funciona. No caso ali, Sodoma, quem sabe, daquela região por ali por perto, a cidade que tinha mais população e vivia daquele jeito, corrompendo todo mundo, né? E aí vem essa intervenção de Deus, né? Mas é isso aí, hoje da mesma forma, irmão, a gente tem que sempre estar clamando pela tua cidade, o teu bairro, tua casa primeiro, né? Casa, vizinha, a vizinhança, a rua, o bairro, o município, né? A cidade, o município, o estado e o país e as nações, é isso aí. E pensando em Israel, né? Também que nós ainda estamos ligados a Israel ainda, né? Que é a terra, é a cidade ali, a terra mesmo, o país, e vamos falar a cidade santa, que é a cidade do grande rei, né? Que é terrena, mas é apontando para celestial. Então Deus na terra, nesse bolãozinho aqui, Deus escolheu aquele pedacinho lá, para colocar o nome dele lá. Não, Deus de Israel está aqui nesse. E o próprio Jesus, ele diz que quando a gente jurar, não jurar pela a cidade, Jerusalém, que é a cidade do grande rei, né? Então assim, vamos... Vamos para a introdução. Uhum. Nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. E diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Aí você vê que ao mesmo tempo vê uma vitória para Abraão, aí já vê um juízo ali para Ló. Nesse sentido nós estamos falando, já foi falado, que ele, mesmo sendo um crente, mas ele vivia olhando no meio das vaidades do mundo, sem aquele zelo que Abraão tinha, né? Então é isso aí, serve para nós nos dias de hoje, para não relativizar o pecado, né? Hoje as pessoas dizem, Deus é amor, o que até tem um comentário aqui que fala, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele é um amor disponibilizado para você, mas você quer fazer parte desse amor, pois escute o Senhor Jesus, faça o que Ele está dizendo, senão existe uma justiça que vai te pegar. Porque quando Jesus diz que ia enviar o Consolador, que era uma promessa do Pai, que Ele já tinha pregado isso antes da morte dele. Ele morreu, ressuscitou e disse, agora eu vou enviar aquele que eu mesmo falei para vocês, que o Pai enviaria. Agora eu e ele vamos enviar. Eu vou, mas nós vamos enviar um Consolador, o Espírito da Verdade, que vai convencer o mundo, que é de pessoa, né? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é isso? O que é errado, que te leva a uma justiça de Deus, que tu não vai ser não vai ser absolvido no juízo. Você vai ser condenado no juízo. Ele vai te convencer, se você quiser. Convencer, você sabe que você tem que ser convencido, né? Permitir ser convencido. Saber que aquilo é verdade e você se permitir a ser convencido, que é o caso do pessoal de Sodoma não aceitaram. Eles vendo que chegou uns homens diferenciados ali, naquela cidade, sabe, eles se comover, pelo contrário, né? Então foi pregado, vamos tocar fogo aí, os anjos aí do Senhor aí disseram, mas que conversa é essa? Então veja que a gente tem que quebrantar o coração, se humilhar diante de Deus. Se você fizer isso, o Espírito de Deus te convence mesmo e te ajuda. A partir daí,
você vai ser convencido, você vai ter uma vida de arrependimento, que assim você mantém a vida eterna, né? Ou essa aproximação de Deus, essa justificação de Deus. Vamos, primeiro tópico. Palavras-chave. Sim, a palavra-chave é juízo, né? Exatamente esse juízo de Deus que é justo. Não vai ter ninguém por inocente naquele dia. Então não vá com essa história de Deus é amor, mas não é amor de homem não, que ele acaba sendo injusto. Não, ele é o amor que disponibiliza exatamente para você aderir isso, para você tomar uma decisão por isso aí, né? De uma nova vida em Cristo. Vamos Primeiro lá. tópico, os anjos visitam Abraão. Primeiro subtópico, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, versículo 1. Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer e não era na vida de Abraão, a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que quando tinha aquecido o dia, está no versículo 1, tal fato indica que a visitação deu-se por volta de meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Nesse horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis capítulo 18, versículos 2 ao 4. Esse conselho, esse exemplo para nós, para a gente meditar nisso aí, né? Porque hoje é a mesma coisa. Aí você às vezes não honra os homens de Deus. Pelo contrário, fala mal nas redes sociais, espalha coisa, inventa coisa. Então aqui é uns anjos, mas ele, assim de imediato, eu acredito até que ele não sabia nem se era. Viu aquelas pessoas diferentes, vem aquele horário, um horário diferenciado, recebeu com reverência, com toda a hospitalidade, né? Hospedou ali de maneira... Então veja que a gente tem que ter esse coração dessa forma aí, principalmente com os homens de Deus, né? A gente ter esse carisma aí de querer ajudar. Isso é bom e agrada o coração de Deus, né? É um exemplo para nós, né? Vamos. Segundo subtópico, a hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos nossos dias. Ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes e enquanto estavam ali, desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos que não pertenciam à família estavam presentes. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. Pois é, aí você vai ver, né? Um exemplo assim também para a gente lembrar, né? A mulher ali que
que via Elias passar, né, também. Aí fez o quartinho, aconteceu lá de um dia ela precisar dele ali, né? Então você vê que até mesmo Ló recebeu os anjos, é um exemplo que nós já falamos já, né? E Abraão recebeu eles ali de maneira que já foi recebendo logo a sua promessa também. Aquilo que ele mais desejava, né? E também Ló escapou por isso também, de ter atendido ali. E são coisas que a gente aprende, às vezes eu vejo assim, não que não mereça também as pessoas, tem que honrar quem tem honra e tem que ver a posição das pessoas e considerar isso, mas muitas vezes você é uma autoridade política, né? Você recebe com tanta honra, aí quando chega um homem de Deus, aí você não recebe. Pelo contrário, às vezes fala mal, persegue. Então é uma coisa assim que a gente... E aqui, quando a gente vai falar, os anjos hoje são os homens de Deus mesmo. Como o próprio Jesus mandou que João escrevesse nas cartas, né? Aos anjos, eu digo assim porque é 7 cartas, então são 7 anjos, né? Aos anjos das igrejas da Ásia. Né? Escreve aí ao anjo da igreja, diz assim para ele. Então, exatamente, ele usa essa palavra anjo, o próprio Jesus mandando escrever assim. Então, veja que é o intercessor, é o que está na frente do trabalho, é o que está com o cajado, a autoridade de Deus para comandar. Então, é claro que existe pilantragem no meio dessa história toda, mas você honrar aqueles que você vê que é um homem de Deus de verdade, né? Então, que haja no coração isso aí. Buscar em Deus esse amor, esse zelo, né, pelas coisas de Deus, né? Então você vai ver que Jesus está dentro das pessoas, né? Que ele diz, Saulo, por que tu me persegue? Perseguindo o povo de Deus. Então veja que ele está, se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim, ele disse. Porque vocês não são do mundo como eu também não sou. Então, é isso aí. Vamos, terceiro subtópico, o riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, Ele não desiste de nós, apesar de nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Não, é o riso da alegria, né? Então a gente se espanta às vezes com coisas que Deus faz na vida da gente que dá vontade de rir mesmo. Porque houve uma alegria no interior, o homem espiritual ele ri. Ele fica tão alegre de tal maneira que ele não suporta e fica rindo, né? Do nada, né? Parecendo ser o nada, mas para quem está entendendo é muita coisa. Eu acredito que é isso mesmo. Ela não riu de Deus ou como forma de escarnecer e dizer que ele é mentiroso. E aquilo não ia se cumprir. Pelo contrário, é uma alegria de dizer, rapaz, assim como eu estou, vou ter filho. Então, ela vê uma crença junto com a emoção da promessa, né? Mas é isso aí. Deus abençoe, nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí, já com o segundo tópico.
ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás o teu dito, de Deus é teu ser, até esperar a coroa tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, Deus anuncia seus planos a Abraão. Primeiro subtópico, o anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículos 1 ao 12. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Não é bem, não sabia, né? Ele não media isso aí, né? Na verdade, não tinha aquele sentimento. Como diz aqui, a avareza, a coisa natural, aquilo, os negócios, a vontade de ganhar dinheiro, esse lado material venceu ele, né? E aí você vai ver até também a questão da mulher, da gente entender um pouco aqui, pela aquela coisa dela olhar para trás, que ela amava muito esse lado também. Então os dois ali se mantinham ali naquele lugar,
pela maneira da sobrevivência natural, né? Esse lado aí cativou ele ali. Então veja que a gente tem que se livrar disso, desse olhar cobiçosos, né? Ou cobiçar as coisas naturais, de maneira que venha relativizar mesmo o pecado, ou de alguma forma você trocar aquilo que é de Deus pelas coisas naturais, né? E sabendo de que Deus ele te abençoa em qualquer lugar, você não precisa de tanta coisa para sobreviver, né? Quando você vai olhar por esse lado, tanto faz você ter muito dinheiro como ter só o que pode, a sobrevivência. Não é a mesma coisa? Porque você não vai conseguir, né? Comer mais do que os outros, vestir mais do que os outros. Então isso tudo é uma ilusão, né? Que às vezes leva nós a se submeter a um pecado, ou viver no meio dos pecadores, seguir os pecadores, sentar na roda dos escarnecedores, por causa de um cargo, por causa de uma sobrevivência natural, né? Uma promessa natural, ou uma consideração natural a uma autoridade, né? Tem que olhar por esse lado assim, para não deixar ser levado, né? Por isso aí é o caso de, a gente pode apresentar aqui Daniel, né? Nunca se dobrou por rei ali, sempre fazendo a coisa correta, um coração de Deus totalmente. E você vê que ele foi sempre se dando bem, com Deus colocando ele como um governador, como um dos primeiros governadores ali. E se cumpriu na vida do rei, ele acabou ganhando o rei para Jesus, né? Que Deus trabalhou na vida do Nabucodonosor de maneira que salvou ele, né? Dá de entender isso aí, né? Então vamos... Segundo subtópico, o pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Salmo 25, verso 14. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, embora tenha misericórdia do pecador. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Gênesis capítulo 18, verso 21. Chega esse ponto aí de Deus ter essa intervenção para que não venha prejudicar mais ainda, né? Porque se alastrar, vamos dizer assim, o pecado, né? Então você vê que hoje é a mesma coisa, você vê que tem gente que começa a escarnecer mesmo de Deus, uma nação, e vem sempre logo ali uma resposta de Deus, né? De maneira para paralisar isso aí, ou diminuir isso, de alguma forma chamar a atenção, né? Até mesmo chamar a atenção nossa, dos crentes, né? dos servos de Deus, para orar, interceder e bloquear esse negócio aí. Agora imagina se não existisse crente na terra, né? Como seria isso aí? Então sempre vai ter os remanescentes, né? Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, a intercessão. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca.
Ele foi um intercessor, pediu com paixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente com tal coisa e oferece as suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e as suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com chuva de enxofre e fogo. Gênesis capítulo 19, verso 24. Essas cidades tornaram-se símbolos de advertência divina contra a maldade. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Isaías capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 9, versículo 29 e Judas, verso 7. Está registrado. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas. E o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Até hoje é assim, né? Pois é, mas vê que como Deus, ele ouve mesmo, ele tirou todos de dentro, né? A mulher, você vê que a mulher ela não foi condenada pelo fogo, ou seja, aquilo que matou todos ali, que destruiu aquela cidade, não destruiu ela. É uma coisa bem aqui para a gente meditar nisso e ver que Deus, quando Ele dá o escape, Ele dá mesmo. Ela já morreu fora, vamos dizer assim, ela foi condenada já de outra forma, já porque já desejou voltar para lá, teve... de alguma forma ela teve saudade, amor, o amor dela por aquela cidade, por as coisas dela, alguma coisa assim, que ela olhou para trás, né? Que olhar para trás é no sentido de você querer voltar, é no sentido de você estar saindo meio que com peninha, com saudade, né? É mais ou menos dessa forma, mas Deus, Ele permitiu que ela saísse dali, como resposta. Diz, olha, não foi... eu não condenei, mas ela se condenou, né? Então veja, um negócio bem assim, Deus, ele, quando Ele dá o escape, Ele dá mesmo. Embora depois você se mate, que é o caso aí, que a gente está entendendo, que já foi por um pecado dela de querer retornar ali, que os anjos disseram, nós vamos fugir daqui, vocês têm que sair daqui. Então vê que ela não queria sair, né? E olhou para trás no sentido de querer ficar, né? Mas é isso aí. Vamos, terceiro tópico. Terceiro tópico, a destruição de Sodoma e Gomorra. Primeiro subtópico, Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, está registrado em Gênesis capítulos 6 e capítulo 7. A destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi fato. Foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Exatamente, a gente entender isso, né? De que a justiça de Deus não vai permitir que eu faça errado, que eu não queira. Ou seja, é o meu querer que vai fazer ela ser a favor de mim, né? Me defender, né? É isso, a justiça de Deus me defende, me justifica quando eu quero isso, quando eu sou a favor disso.
que é exatamente dos mandamentos do Senhor. Quando eu amo a eternidade, a vida eterna, quando eu amo a palavra de Deus, quando eu amo o céu, o reino de Deus, no sentido de eu querer fazer isso, então aí a justiça é a meu favor, senão você é contra, né? Não é nem que a justiça seja contra. Ela vai agir porque você é contra ela. Contra exatamente os princípios, né, de Deus, né? Vamos, segundo subtópico. Segundo subtópico, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes. Mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição. Também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis capítulo 19, versículos 15 ao 23. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Gênesis capítulo 19 e versículo 14. Exatamente. A mulher ainda saiu ainda, mas e os genros não quiseram acompanhá-la, né? No sentido de achava que isso tudo era conversa fiada, né? É o que o pessoal às vezes pensa, né? Que a gente é uns loucos, fica falando essas coisas, porque a gente está vendo, né? Deus está nos usando para dizer para você, né, que tem um juízo aí, depois que você entrar na eternidade, vai ter um juízo aí que você vai ter que ser julgado pelas obras suas, aquilo que você fez, né? É exatamente, se não fez, se não buscou em Deus, você não fez nada. Porque o natural já foi, né? Então, isso aí, vamos, terceiro subtópico, transformada em estátua de sal. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência. Ao olhar para trás, como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. Exatamente. Aí a gente às vezes acha que isso tudo é uma conversa fiada, mas se você for pensar assim, ali, Ló mesmo, né? Aí vê aqui, elas não seguiram as palavras dos anjos, o que os anjos ordenaram ali. Então é a palavra de Deus que nos leva à vida eterna, que nos dá a direção, é a bússola, o GPS, é o aplicativo que te leva ao reino, a você entrar no reino e viver. Você conviver, você ter uma vida terrena, mas vivendo o reino do céu aqui. Então você peregrinar nessa terra, mas sendo no reino de Deus. Então com esse GPS ligado 24 horas, né? Que é exatamente essa direção de Deus dentro da palavra. É o caso dela aqui, que o anjo disse, ela achou que era brincadeira, conversa fiada. Não posso olhar, o que tem? O que tem o olhar para trás, né? É uma coisa que bem simples, mas no final, imagina os 3 depois ficar pensando, rapaz, mas já viu o que aconteceu com a tua mãe, rapaz? Né? Imagina aí uma coisa dessa, né? Mas é assim, serve de exemplo para nós. Conclusão. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmo 136, verso 1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado. E o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a Deus e nem a Ló.
Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Exatamente. Severidade. É porque o homem ele não entende isso, que não é uma questão que Deus... É como que Deus não pudesse decidir. É como que fosse assim, porque a decisão está em você. É isso aí, você tem o livre-arbítrio. Aí não é uma questão, Deus não te obriga. Então ele não decide. Quem decide é você. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não tem acepção de pessoa, não tem uma regra para um e para outro, não. Tudo é igual. Quer dizer, veio para mim, eu salvo. Não veio para mim, eu salvo. Não é que Deus condena, taca a mão, bagaça. Não, não é isso aí. A questão é que você não veio e ficou vulnerável. Agora, quando você começa a atrapalhar as coisas de Deus, que é exatamente o caso, a gente vê isso aqui, que quando o pecado exagera demais, que ele chega ali a querer corromper todo mundo, aí Deus tem a intervenção de Deus. Aí já é uma intervenção mesmo de Deus aniquilar aquilo lá que é para sobrar alguma coisa, né? Que é o caso de Israel, na época que foi levado cativo para a Babilônia, foi a intervenção de Deus, senão ia acabar os crentes. Daqui a pouco ninguém era crente mais. Morresse Jeremias ali, tudinho, acabou-se os crentes. Quer dizer, antes de acontecer isso, ele voltou uma merrequinha lá, de volta, mas crente, os que voltaram com 70 anos depois. É isso aí. Então é isso aí, que Deus abençoe. Estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E pense nisso aí, né? A se converter ao Senhor e assim você ser salvo no dia do Senhor, né? Deus abençoe grandemente. Até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.